Capítulo 4. Aplicando o nosso conhecimento. No começo deste livrinho mencionei o risco de se cair no extremo oposto, o perigo de uma reação exagerada, passando-se de um estéril anti-intelectualismo a um superintelectualismo igualmente estéril. Evitaremos facilmente esse perigo se nos lembrarmos de apenas uma coisa: Deus não pretende que o conhecimento seja um fim em si mesmo, mas sim que seja um meio para se alcançar algum fim. Tentei abordar rapidamente 6 esferas da vida cristã, nas quais a mente desempenha um papel importante: o culto, a fé, a santidade, a direção, a evangelização e o ministério cristão. Sendo tais coisas impossíveis de não usarmos as nossas mentes, e se não adquirirmos algum conhecimento, é-nos mister admitir o corolário que a aquisição de conhecimento bíblico deve nos levar a essas coisas e enriquecer nossa experiência quanto às mesmas. O conhecimento traz consigo a solene responsabilidade de aplicarmos esse conhecimento que temos, ou seja, agirmos de forma que lhe seja compatível. Vou esclarecer mais este ponto. Em primeiro lugar, o conhecimento deve conduzir à adoração. A consequência de nosso verdadeiro conhecimento de Deus não será nos empavonarmos, cheios de orgulho pela sabedoria que temos, mas sim nos submetermos a Ele com plena admiração, exclamando, abre aspas, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Fecha aspas. Romanos 11:33. Sempre que nosso conhecimento se torna árido ou acaba com o nosso entusiasmo e nos deixa frios, alguma coisa de errado aconteceu. Pois toda vez que Cristo nos expõe as Escrituras e dele recebemos algum ensinamento, nos deve arder o coração. Conferir Lucas 24:32. Quanto mais conhecemos a Deus, mais devemos amá-lo. Creio ter sido o bispo Handley Mowley quem disse que deveríamos nos precaver tanto contra uma teologia sem devoção, como também contra uma devoção sem teologia. Em segundo lugar, o conhecimento deve conduzir à fé. Já vimos que a fé se fundamenta no conhecimento, e é este que a torna racional. Abre aspas. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Fecha aspas. Escreveu o salmista. Salmo 9:10. É precisamente o nosso conhecimento da natureza e do caráter de Deus que suscita a nossa fé. Mas se é que não podemos crer sem conhecimento, também não devemos conhecer sem crer. Isto é, nossa fé tem de se apoderar de toda a verdade que nos seja revelada por Deus. Na verdade, a mensagem de Deus não traz benefício algum, a menos que encontre fé nas pessoas que a ouvem. Conferir Hebreus 4:2. Por esse motivo é que Paulo não somente ora, no sentido de que os olhos do nosso coração sejam iluminados para sabermos qual é a suprema grandeza do poder de Deus demonstrada na ressurreição, mas também acrescenta que este poder que Deus exerceu em Cristo é disponível para nós que cremos. O primeiro passo necessário é sabermos em nossas mentes qual é a magnitude do poder de Deus, mas isto deve conduzir-nos a apropriarmos pela fé esse poder em nossa vida. Efésios 1:18-19. Em terceiro lugar, o conhecimento deve conduzir à santidade. Já consideramos alguns meios pelos quais nossa conduta se transformaria se tão somente soubéssemos com maior clareza o que deveríamos ser e o que somos. Mas agora temos que ver como cada vez mais se torna maior a nossa responsabilidade de pôr nosso conhecimento em prática à medida que ele se amplia. Poderia citar muitos exemplos bíblicos. O Salmo 119 está repleto de aspirações por conhecer a lei de Deus. Por quê? Para obedecê-lo melhor. Abre aspas. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Fecha aspas. Salmo 119:34.
Disse Jesus, o Senhor, aos 12, abre aspas, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes, fecha aspas, João 13:17. Paulo escreveu, abre aspas, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, fecha aspas, Filipenses 4:9. E Tiago dava ênfase ao mesmo princípio ao rogar a seus leitores que fossem, abre aspas, praticantes da palavra e não somente ouvintes, fecha aspas, advertindo-os de que a fé sem obras é uma ortodoxia morta, que até os demônios aceitam. Tiago 1:22-25 e 2:14-26. O ministro puritano Thomas Manton, que outrora foi o capelão de Oliver Cromwell, comparou o cristão desobediente a uma criança que sofre de raquitismo. Abre aspas. O raquitismo torna as cabeças grandes e os pés fracos. Não apenas devemos discutir quanto à palavra e falar a respeito dela, mas também guardá-la. Não sejamos nem só ouvintes, nem só cabeça, nem só língua, mas os pés têm de se exercitar. Thomas Manton, In Exposition of John 17. Comentário sobre o versículo 6, 1958, página 117. Em quarto lugar, o conhecimento deve conduzir ao amor. Quanto mais sabemos, mais devemos compartilhar do que sabemos com os outros e usar o nosso conhecimento em serviço a eles, seja na evangelização, seja no ministério. Às vezes, porém, nosso amor poderá moderar o nosso conhecimento, pois o conhecimento em si pode ser ríspido. É-lhe necessário ter a sensibilidade que o amor lhe pode dar. Foi isso o que Paulo quis dizer quando escreveu, abre aspas, o saber ensoberbece, mas o amor edifica, fecha aspas. 1 Coríntios 8:1. O, abre aspas, Senhor do saber, fecha aspas, de quem ele fala é o cristão instruído, sabedor de que há um só Deus, de que os ídolos nada são e que, portanto, não há razão teológica alguma pela qual não deva comer uma comida que fora anteriormente oferecida a ídolos. Entretanto, pode haver um motivo de ordem prática para dela se abster. É que alguns cristãos não têm tal conhecimento e, em consequência, suas consciências são, abre aspas, fracas, fecha aspas, ou seja, não instruídas e excessivamente escrupulosas. Anteriormente, eles próprios haviam sido idólatras e, mesmo depois de sua conversão, acham que, em sã consciência, não podem comer tais carnes. Estando com eles, então, Paulo argumenta, o cristão, abre aspas, forte, fecha aspas, ou instruído deve abster-se para não ofender a consciência, abre aspas, fraca, fecha aspas, de seus irmãos. Ele mesmo tem a liberdade de consciência para comer, porém o seu amor limita a liberdade que o conhecimento lhe dá. Talvez seja contra tais circunstâncias que Paulo chega a dizer em alguns capítulos adiante, abre aspas, ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, se não tiver amor, nada serei. Fecha aspas. 1 Coríntios 13:2. Prestemos atenção a essas advertências. O conhecimento é indispensável à vida e ao serviço cristãos. Se não usamos a mente que Deus nos deu, condenamo-nos à superficialidade espiritual, impedindo-nos de alcançar muitas das riquezas da graça de Deus. Ao mesmo tempo, o conhecimento nos é dado para ser usado, para nos levar a cultuar melhor a Deus, nos conduzir a uma fé maior, a uma santidade mais profunda, a um melhor serviço. Não é de menos conhecimento que precisamos, mas sim de mais conhecimento, desde que o apliquemos em nossa vida. À pergunta de como tal conhecimento pode ser obtido, a melhor resposta que posso dar, e com palavras de um dos sermões de Charles Simeon, abre aspas, para a obtenção de conhecimento divino, a orientação que temos é a de combinar uma dependência do Espírito de Deus com nossas próprias pesquisas. Que não nos atrevamos a separar, então, o que Deus uniu, fecha aspas,
Conclusão de seu sermão número 975. Isso quer dizer que temos de orar e temos de estudar. É como foi dito a Daniel, abre aspas, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Fecha aspas. Daniel 10, 12. De fato, a disposição mental para compreender e a humilhação de si mesmo perante Deus são sinais do ardente desejo de quem quer alcançar a verdade divina. Tal desejo certamente será satisfeito, pois Deus prometeu a quem o buscar com seriedade: Filho meu, se aceitardes as minhas palavras e esconderdes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a tua voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Provérbios 2, de 1 a 6.